Alô, amigos, meus irmãos, bem-vindo a esse momento especial do nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. É com muita alegria que hoje iniciamos o nosso próximo livro, né, que é Vida, Desafios e Soluções, que é o volume 8 da série psicológica. Um livro maravilhoso, onde Joana vai expandir o conceito de vida e aí, a partir disso, trazer várias questões importantes e ela vai apresentar, a partir dessa obra, alguns elementos essenciais da psicologia, de conceitos importantes, como arquétipos, inconsciente, o despertar do si. Então, é um momento da série psicológica, ela vai abrir e aprofundar mais essas questões mais conceituais e abrangentes do ponto de vista psicológico, para poder propor, então, a psicologia espírita. Né? E ela começa, né, falando, então, justamente do que é a vida. Né? Então, hoje, no nosso encontro de hoje, a gente vai se ocupar justamente do prefácio, que é o milagre da vida, e o primeiro item do capítulo 1, né, que é o capítulo que é justamente vida, aonde no primeiro item ela fala da vida enquanto definição e proposta. Então, hoje, para inaugurar esse estudo do volume 8, aqui com a gente a Marlúcia e a Cláudia, bem-vindo a esse momento, né? E vamos falar um pouquinho, então, dessa proposta, dessa obra que a benfeitora nos oferece, tão rica, tão profunda, né? Vocês querem comentar alguma coisa geral dessa, dessa ideia, dessa nova obra, que é o volume 8? Eu, começando assim no prefácio, né? Esse aspecto, a Joana me instigou a pensar sobre o aspecto da vida. Quando eu comecei a ler isso aqui, né, o milagre da vida, eu já pensei nessa palavra milagre. Ela começa o livro falando da vida como um milagre, né? Uma coisa, um acontecimento extraordinário, muitas vezes inexplicáveis para nós. Então, ela dá um senso, eu senti isso, né? Ela dá um senso de sacralidade aqui para a vida e ela tem esse cuidado de trazer o quão complexo realmente é todo esse sistema e o quantas vezes a gente esquece isso, nós banalizamos a vida, a gente, pela nossa própria estilo, né, de vida, de estar sempre correndo e tal, a gente talvez pare pouco para se debruçar sobre esse milagre que é a existência. Então, me tocou muito aqui, porque ela me trouxe inúmeras imagens, desde assim a criação do universo, sabe? Comecei a pensar na vida a partir lá do Big Bang, quando começou ali a vida, né? E a gente vai perdendo. E aí eu achei lindo isso, porque aqui no início, então, ela vai trazendo essa reflexão que para mim me despertou essa sacralidade, essa complexidade, até ela chegar, então, em aspectos mais do nosso cotidiano, ao mesmo tempo que são coletivos, também são subjetivos, e aí ela traz essa ideia desse eterno desafio que faz parte, que é inerente à própria vida, e ela propõe soluções. Né? Então, achei um livro, assim, a forma como ela colocou, no início a gente já é realmente capturado, né, pela proposta da benfeitora. Bonito isso, né? Bonito ouvir vocês. E bonito também a gente recomeçar uma nova obra dela. É sempre um recomeço e com muitas expectativas boas. E realmente, Marluce, quando a gente lê esse título, O Milagre da Vida, é inevitável, eu não consigo parar de pensar na vida efetivamente, quando o embrião, né, quando o óvulo e o espermatozoide são unidos. Em que momento, porque os geneticistas, né, os cientistas da genética, eles estudam e eles fazem a fusão, né? Mas em que momento entra efetivamente a vida? Né? É realmente um milagre que a gente não consegue dimensionar ainda.
Quando há vida ali, naquele momento em que se unem o óvulo e o espermatozoide, ali já há uma vida, né? Os autores dizem que quando começa uma junção das células, aí sim, e aí que já começam aquelas inúmeras mutações, né, de subdivisões, inúmeras subdivisões. Ali já tem vida. Quando uma célula se subdivide, ali já tem vida. Mas eu fico pensando onde aquele lapso, aquele átimo de tempo onde surge a vida, né? A vida, a nossa vida surgiu em que momento ali, né? A vida do humano, né? E isso me fascina muito, né? E a Joana faz a gente pensar nisso realmente, né? Dessa sacralidade que você trouxe. E nós vamos ver, né? Até no início mesmo daqui, a gente vai vendo que a manifestação de Deus, a forma dele se colocar, quando ele nos dá a vida, ele nos oferece a vida, essa possibilidade de inúmeras experiências, e aí nós vamos ver que vida também significa fazer vida, né? Colecionar experiências, né? Vida também significa intercâmbio, trocar vidas, né? Porque quando a gente troca com o outro, a gente está fazendo vida, levando ao outro aquela oportunidade de reflexão, né? De recepção, de amor, de intimidade, aquela intimidade fraterna, né? Então, acho que isso tudo ficou me passando pela cabeça, né? O que seria a vida, porque são vários vieses, né, que a gente pode olhar a vida, e de fato é algo bastante emocionante. É uma questão que ela vai se ocupar bastante, justamente no início do capítulo 1, né, sobre o conceito de vida, mas é interessante que aqui no prefácio ela vai mostrar para onde ela se dirige, né, a ideia de vida, né, porque definir realmente vida é uma questão muito complexa e que afeta e é atravessado por vários ramos, né, da biologia, da psicologia, da filosofia, né? Então, questões teológicas, então é um campo muito vasto, né? Do que é a ideia de vida. E isso ela vai explorar no capítulo 1. Mas aqui, né, ela vai falar desse milagre da vida, né, que vocês trouxeram muito bem, mas ela vai, no parágrafo 4º, já dizer para que é a proposta desse livro, né? Ela que começa assim, no que diz respeito à vida humana em si mesma. Então, espera aí, o conceito de vida é muito abrangente, a gente vai trabalhar sobre isso, mas, né, eu quero chegar para me ocupar da vida humana em si mesma, né? Que vem, né, que é detectada a partir do psiquismo divino. Então, está falando duas dimensões da vida, né? A vida enquanto ser, né? E a vida e o gerador dessa vida, que é a grande vida, que é Deus. Então, ela começa a se ocupar justamente disso. Como é que esse ser humano, que é o espírito, né? Que parte, né, que foi despertada, né, por Deus, então Deus é o que despertou, né, e gerou a todos nós e nos nutre também, né, porque vida isso que a Cláudia está dizendo, né, é a troca, como tu falaste, né, Cláudia, é muita gente, né, de maneira muito assim, muito superficial, né, senta a ideia de vida até de desfrutar coisas boas, né? Então a vida é como se fosse ser um modo de existência, né? Estar com a família, viver bem, se manter, né? E de uma certa maneira isso não é mentiroso, porque o que é o melhor para nós, né? A luz divina, né? O sol que alimenta a vida do planeta, também representa o símbolo do divino que sustenta todos nós e que é a coisa boa.
na nossa vida, mesmo que a gente não saiba, né? Muitas vezes que as pessoas negam, né? Então, ele fala que, a partir desse psiquismo divino, né, houve um movimento, né, que nos concebe, né, e que, através dele, proporciona uma energia de que nós somos nutridos, impulsionando o nosso crescimento através, então, das várias caminhadas reencarnatórias nesse movimento evolutivo, nessa conquista evolutiva. Então, a nossa vida é toda ela sustentada, partilhada, movida por Deus. Né? Ela está dizendo isso. Né? Então, e ainda mais quando a gente é aquele serzinho ainda adormecido, né? Como diz a Joana, né? Quando ela propõe, ela pega do livro dos Espíritos, né? Quando o Kardec perguntou aos Espíritos como é que foi criado os Espíritos, e eles respondem simples e ignorante. Então, ela parte dessa ideia. Quem é esse ser simples e ignorante? Né? E como dessa coisa simples e totalmente inconsciente, ignorante, surge nós, né? Surge essa coisa bonita, né? Que pulsa, que tem sentimentos, que pensa, que é criativo, que constrói coisas fantásticas. Tem coisas terríveis também, né? Mas não vamos olhar tanto para o nosso lado mais terrível ainda, né? Ela começa a trazer isso ao longo desse prefácio, que eu achei muito importante, né? Muito interessante. Né? Pois é, mas aí, pensando o que está trazendo, já fiquei pensando, né, que esse universo que a gente está, dizem os astrônomos e os físicos que ele tem 13,8 bilhões de anos, desde o Big Bang. Então, olha só até chegar a nós, né? E o quanto esses desdobramentos... Eu marquei aqui porque eu achei linda quando ela diz simples na sua Constituição, liberta as complexidades que se lhe fazem necessárias para o crescimento. Qual semente que se entumece no seio generoso do solo, a fim de alcançar o vegetal, que é a sua fatalidade, ora dormindo no seu íntimo. Aí me veio essa imagem, gente, de toda essa evolução do universo até chegar em nós. E essa imagem da natureza, de que tudo começa no simples e vai se tornando cada vez mais complexo. E aí, pensando no que tu trouxeste, Cláudia, né? De um óvulo, de um espermatozoide, sai uma complexidade de sistemas, de diferenciações. E assim nós, né? Então, nessa correspondência que depois ela vai trabalhar lá a partir da ideia do arquétipo, mais tarde, de que a gente vai vivendo no universo, no nosso corpo, nas nossas emoções, processos assim, né? Que vão do simples para os mais complexos. E o quanto tudo isso é no sentido de despertar, isso é que é mais lindo ainda, tudo que já está em germe ali, né? E aí essa ideia de que o divino permeia tudo, de que o divino está em tudo. E que à medida que a gente vai caminhando, olha se não é um milagre isso, isso vai vindo à tona, né? À medida que nós vamos ganhando essa consciência e nos tornando seres mais complexos, e por isso os desafios, porque cada vez que eu vou chegando em patamares mais complexos, não adianta eu achar que as coisas vão continuar sendo simplesinhas, elas não vão. E aí vem os desafios, né? E aí as soluções que a gente tem que achar. Sim, essa imagem da semente, né, morrendo, ela diz, a semente precisa morrer, né, para poder germinar e crescer nesse solo, e alcançar, então, um vegetal que cresce, vai tomando força, né? Vai ganhando estrutura. A gente pensa nessas árvores milenares, centenárias, pelo menos, né? São árvores com caule grosso, né? Onde não se consegue abraçar, né? A gente vê aquelas fotos de várias pessoas abraçando. Até que se alcance isso, precisou que essa sementinha, né, ela sofresse, né, ela se desestruturasse ali para surgir essa vida e essa continuidade, né, até chegar nessa árvore que eu trouxe a imagem. E ela vai nos dizer assim um pouquinho mais embaixo, né, o espírito na sua simplicidade inicial como psiquismo,
como princípio inteligente, não se apercebe do anjo que se lhe encontra silencioso no âmago. E esse percurso, né, imenso, né, longínquo, para que a gente possa alcançar, né, essa relativa perfeição de um anjo, né, é mesmo essa imagética que nós criamos, né? Essa imagem que nós criamos da árvore. E aí, tem uma frase do Martins Peralva que eu queria trazer para vocês, que também traduz muito o que ela disse aqui antes no parágrafo. Ele diz assim: a vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. Eu achei bonito isso, né? Porque a sinfonia, né? E que ele organiza para nós, ele nos oferece, né, o dom da vida, ele nos oferece a possibilidade de existir vida, né? Quando você vem trazendo, Marluce, toda essa evolução do universo, né, até serem criados os sistemas, as galáxias, né, o nosso país, o nosso planeta. O quanto ele possibilita a criação da vida, né? Pulsando no seu halo divino, no seu hálito divino, e aí ele vai possibilitando que nós tenhamos essa vida, né? Oferecida através desse amor dele. E do sol, acho que o Gelson falou do sol, eu não sei se eu li sobre o sol em algum outro lugar, ou se a Joana traz aqui, né? Mas essa energia do sol também que nos constitui, possibilita a vida. Eu acho simplesmente genial, né? Aqui a forma como a benfeitora se coloca, né? Mostrando toda a riqueza do pensamento dela, porque ela pega justamente esses dois elementos que constituem a nossa natureza em princípio, né? Que é a questão de ser simples, ignorante, né? E traduz isso de uma maneira que eu nunca vista, né? Então, porque ela diz simples na constituição, ignorante na destinação. Ou seja, ela fala de uma inconsciência, né? Nós somos simples e ignorantes. Ou seja, a simplicidade é a nossa incapacidade de reconhecer as potências que nos constituem, né? Como se colocaram aí, que aos pouquinhos vão se desdobrando em particularidades e complexidades. Então, quanto mais a gente vai se diferenciando, né, do ser embrionário, a gente não é aquela amebazinha mais, sem forma, né, vai ganhando forma e forma individual, ou seja, ninguém existe igual a mim, né, a minha digital é única, então eu vou me diferenciando, e aí me tornando um ser complexo e particularizado, né? Olha, eu acho isso, né, mas que realmente na minha caminhada, né, evolutiva, na primeira condição, eu não me reconheço, né, na minha constituição, eu não me reconheço também na minha destinação, eu sou ignorante do que me move, né, daquilo que, do sentido que sustenta a minha criação e que é o objetivo da minha existência, né, que é chegar justamente essa angelitude, né, e tudo que implica, né, e chegar nesse lugar de co-criador do universo junto com Deus, né? Então, acho muito fantástico, né, que é isso que ela está colocando, e esse despertar, né, para a nossa própria realidade a partir da experiência. Então, a experiência, né, foi construído todo esse universo, né? Tu vê, Deus moldou, né, na sua potência, foi dando forma a um processo de químico, magnético, elétrico, né, das forças da matéria que foi formando, né, até chegar à Terra, até chegar às condições favoráveis para que essa vida pudesse ser despertada. É claro, a gente não sabe as razões disso, né? Essa hora tão artesanal, e a questão do tempo também é uma questão mais complexa, a gente, né, para nós é um tempo absurdo, mas para Deus talvez não seja, né? Mas fala de um processo, né? De um processo
até chegar nesse psiquismo inicial, que na sua simplicidade, ignorância, começam a se agitar, começa a ser atravessado por forças que ativam essas potências internas e vão despertando aquilo que a gente chama de consciência, né? Então, é o despertar do espírito aí, né? Essa vida espiritual, a gente chega na vida espiritual, né? Que é a conquista de nós mesmos, né? De autonomia, sustentado pelo livre-arbítrio. Né? De uma certa maneira, isso está aí, é toda uma existência da qual eu tenho que começar a construir por mim mesmo. Né? Então, é isso que é interessante. Chega um momento, né, a gente continua imerso nessa substância divina, né, a gente nunca vai separar dela, mas começa, a partir desse movimento, um exercício de eu poder me reconhecer e me explorar minhas possibilidades e ter uma coisa que a gente chama de livre-arbítrio, ou seja, me experimentar a partir das escolhas e das consequências dessas escolhas que a minha liberdade oferta. Né? Então, eu acho bonito isso que ela vai trazendo aqui, esse desabrochar de valores aí que começam, né? E aí ela retoma, né, isso que tu falou, né, Cláudia, da mente que rebenta, e que nesse caminho a gente vai ser dilacerado também por vários processos que a vida vai impor, né? E esse livre-arbítrio, já estava falando, eu conectei com o que ela disse, né, que também tem a ver com lidar com essa, que ela diz assim, né, que a prisão lhe deixa marcas profundas, que devem ser eliminadas, na razão direta em que se desenvolve e passa a aspirar a mais amplos espaços e a mais glória destinação. Então, um desafio que, ao mesmo tempo que nós somos ignorantes, que não sabemos onde somos a nossa destinação, a gente já carrega em nós também toda essa marca de todo esse processo que a gente passou, né? E aí me veio aqui, assim, as imagens do planeta no início, que era só gases, que era só... né? E depois ele congela, e depois ele vai criando uma estabilidade, e vai tendo condições de poder ter uma vida mais organizada. E eu fiquei pensando no nosso psiquismo, quando a gente é bebê, também tudo aquilo, né, em ebulição ali, e depois a gente vai entrando no mundo, vai recebendo orientação, mas a gente vai tendo que lidar com isso que a gente passou, né, com esse processo todo que a gente passou, e tendo já essa possibilidade de escolher também, né? E, ao mesmo tempo, ela fala, né, que esse processo, e todo esse processo, necessariamente ele é desafiador. Então, isso já tira nós daquele lugar de a gente relacionar vida a marasmo, vida, né, só curtir férias, vida não tem problema, ela já nos tira desse lugar. Olha só, vida é desafio. Né? Então, ela já nos chama a um olhar mais maduro, né? Essa maturidade do espírito, dizer, olha, agora vocês já podem escolher como vocês vão viver isso, né? Tem solução, tem, mas depois, em determinado momento, ela vai dizer, né, que isso vai depender de como cada pessoa vai se relacionar com a vida. Isso eu achei interessante. Então, ela já fala aqui para nós, já nos chamando para uma consciência maior, né? Um despertar realmente de consciência. É interessante isso, né? Que aí ela está trazendo de maneira muito sutil e, e tem um confronto, né, tão ostensivo uma das primeiras forças que sustentam a evolução, que é a dor. Né? Que ela vai falar em luta, né, em desafios cada vez maiores, que é dilacerado em todas as espécies vivas que, de uma certa maneira, vão gerar valores internos, né? Então, que esse processo de despertar de valores dilacera qualquer ser vivo. Então, ela está falando de que existe uma grande ferramenta, um tema que é a dor,
para depois, né, a gente reconhecer que por trás dessa dor, né, e movido por uma força maior está o amor, né, e compreender o que seja isso como a segunda força reguladora do universo e para despertar, né, a consciência e construir daí realmente uma caminhada plena, né, que é, né, o nosso objetivo. Sim, fiquei refletindo sobre tantas coisas que vocês trouxeram, né? Fiquei pensando na imagem que a Marluce trouxe do planeta se constituindo, pensei nas placas tectônicas, né, também se ajustando e novamente se reajustando. E quando o Gelson fala do psiquismo, eu fiz essa associação de quanto são várias reorganizações nossas para constituir um psiquismo mais elaborado, né? E a Joana fala isso aqui ao final, quando ela diz assim, quer dizer, ao final dessa, né, de um trecho, ela diz, viver é um desafio sublime, né? Voltando à sacralidade, né? Que foi falado no início, viver é um desafio sublime, é único, é mágico, é sagrado, e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança. Assim como Cristo trouxe as bem-aventuranças, né? Marluce falou tanto em algum momento, assim como ele trouxe essas bem-aventuranças, essas notícias boas, né? Viver também é esse desafio sublime. Então, mesmo que as placas tectônicas nossas, volta e meia, se reajustem, né? Mas elas se reajustam justamente porque o que nós vamos cada vez mais buscando e conseguindo é enfrentar os desafios, que é o que nós devemos fazer, né? Isso, né? Para o amadurecimento do espírito, nós precisamos enfrentar os desafios, olhar para eles, né? Mas trazendo aquilo que a Joana nos traz nesse final. Ela diz assim, descobrindo as soluções correspondentes e tornando-se harmonizado a caminho da conquista da felicidade. Então, o que ela espera é que, mesmo com esses desafios que a vida nos coloca, né, para o nosso crescimento, porque a cada desafio mostra em que estágio a gente está, né? Então, um desafio mais elevado, né? Olha, eu já posso enfrentar isso, está difícil, mas, né, eu vou conseguir. Então, esses desafios, o que ela deseja do nosso caminho, ela diz aqui, que a gente descubra as soluções para enfrentamento disso, né, de uma forma mais harmônica, inteligente, e que a gente vá se harmonizando, se tornando harmonizado, né? E eu fui buscar o que era harmonia, né? É uma condição de paz em que há um acordo, né, interno, onde as placas tectônicas, né, nossas, né, emoção, pensamento, aquilo tudo se mexendo, mas a gente encontra de novo aquele equilíbrio. Então, é estar em harmonia, o que ela deseja nossa, né? E tem uma frasezinha que eu li há pouco tempo, nesses posts que circulam, né, e diz assim, a paz de espírito é quando o seu coração está em sintonia com a sua mente. Então, quando está aquela, né? Você elabora pensamentos, você está lotado de emoção com aquele desafio que vem, mas quando a gente encontra um ponto de equilíbrio, a gente encontra a harmonia e a paz, né? E são momentos muito mágicos, né? Eu não sei se eu já falei aqui algumas vezes, mas vez ou outra, assim, e que não é contínuo, né? Não é uma coisa cotidiana, mas em alguns momentos eu parei e pensei assim, eu tô feliz, porque é uma coisa assim súbita, né? Onde eu acho que é aí nesse momento que tem um puff, né? Equilibrou ali, né? E é muito gostoso a gente poder sentir isso, né? No decorrer dessa nossa vida de espírito imortal. É interessante que isso tudo se resume, né? Essa busca do ser lúcido, socialmente feliz, responsável, em autossuperação, em comunhão com Deus, ela vai colocar aqui, né?
Então, e ela fala assim, minha proposta de uma psicologia espírita está baseada em Kardec, a partir do que ele oferece, né, que é a doutrina dos espíritos, fundamentada no livro dos espíritos e nas demais obras que Kardec nos legou. Então, ela está dizendo assim, que o que ela vai falar, na verdade, né, é um aprofundamento dos elementos trazidos pelos espíritos e nos deixado por Kardec, né? Então, ela está propondo realmente um olhar da vida psicológico numa perspectiva, né, da doutrina espírita, né? E aí então eu achei esse livro, para mim, introduz de maneira mais clara qual é a proposta do que ela propõe de uma psicologia espírita. Então, para mim, esse livro vai inaugurar assim uma postura mais objetiva, mais clara, mais assumida do que seja realmente essa proposta de uma. Tanto é que ela vai usar o termo aqui, graças ao valioso concurso das doutrinas psíquicas em geral e da psicologia espírita em particular, ela está usando, né, o termo psicologia espírita, então ela está anunciando que existe uma psicologia espírita. E então ela vai, nesse livro, realmente propor, explicar para a gente muito o que é, né? A partir de conceitos realmente da psicologia, mas o que é uma psicologia espírita. Então, ela está usando dois universos maravilhosos, né? Que é a conceito de vida, né? Para chegar a propor, então, o que se quer com a psicologia espírita a partir disso. Eu achei bem provocativo, bem interessante, né? Esse objetivo do volume 8. E aí ela diz, né, que precisa estar disponível, né? O que ela coloca? Para todos que se encontram disponíveis, para todos aqueles que estão sinceramente interessados na construção de uma consciência saudável, de um ser responsável e lúcido e de uma sociedade feliz. Para isso não tem fórmula mágica, ela vai dizer, né? Não existe algo que vai resolver os nossos problemas, né? E ela diz: todas as propostas e soluções para os desafios existenciais da vida dependem de cada pessoa, do seu esforço, da sua perseverança e da sua ação confiante, né? E então ela nos chama para a nossa responsabilidade, né? Porque essa consciência saudável, esse ser responsável e lúcido, ele precisa tomar as rédeas dessa vida, né? No sentido de compreender que nós temos essa potência, que Deus não vai fazer as coisas por nós, que Ele está em nós, né? Enquanto esse psiquismo divino que rege tudo, mas que nós temos essa capacidade de escolha, de liberdade, e que isso é um processo que ela vai dizer que o que a gente não consegue no momento, né? A gente precisa ter essa insistência saudável. Eu achei legal isso, insistência saudável, né? Ela já traz aqui não como aquela coisa, ai, não consegui, que fracasso. Não, é uma insistência saudável. Vai lá e faz de novo, não deu certo ainda, né? Porque vai ser alcançado. Então, a gente tem esse destino, né, de alcançar as coisas. E se a gente bota todas essas potencialidades ali, mesmo que a gente não saiba que tenha, mas tem essa vontade, né, que é uma força do espírito, aos poucos a gente vai conseguindo. Eu acho que daí no capítulo 1, né, justamente ela vai propor, então, no primeiro item, o que é realmente a definição de vida e qual é a proposta, né? Então, acho que ela começa, então, a praticar um trabalhar esse conceito de vida, trazendo justamente daí a complexidade do conceito, né? Ela vai anunciando, né, como o ser humano, né, os pesquisadores e as várias abordagens para poder compreender o que significa esse conceito, né? Que é um conceito realmente que ainda está em definição, né? Não é um conceito fechado, não é um conceito que está definido, né? Que há um consenso, né? Eu sei que a ONU, me parece, que adota mais de 120 conceitos de vida, 123, se eu não me engano, assim, que é o número de conceitos que a ONU
estabelece para a vida, né? E no início do século XXI, né, em 2003, houve um grande encontro da Sociedade Internacional para os Estudos da Vida, né? Um workshop lá na Itália, em Modena, e aonde então eles fizeram nesse workshop uma provocação, onde todos os participantes tiveram que se debruçar justamente no conceito da definição para a vida. E do resultado desse workshop foram 78 definições diferentes, mais de 40 páginas de relatórios em relação a isso. Então, realmente, é um tema muito complexo, né? Que pode ser visto de várias perspectivas. Ela começa a apresentar aqui, então, como pode-se entender esse conceito de vida. Ela começa, como você disse, com esses dicionaristas, né? Os bons dicionários, né, vão trazendo essas definições, e na primeira ela fala que é um conjunto que é um conjunto de propriedades e qualidades graças às quais os animais e as plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantém em contínua atividade, manifestada em funções orgânicas. Então, aqui no primeiro parágrafo, traz essa atividade em termos de metabolismos, de funções orgânicas, de trocas, né, entre os sistemas orgânicos, reação a estímulos. Já no segundo, vai falando de uma coisa que eu penso que é o fazer vida, que é ação e reação, né, que está ligado aos seres vivos, né? Entre o nascimento e a morte, eu fico pensando, aí essa coletânea de experiências que vão fazendo vida, né? Fiquei pensando eu. Né? E ela vai trazendo um dado histórico, né? O período pré-cambriano. Supõe-se que a vida teve início no período pré-cambriano, embora a ausência de vestígios fósseis, né? E aí eu fui pesquisar, né? Porque a Joana faz isso, né? Ela faz a gente estudar, né? E eu falei, nossa, o que será isso, né? Aí eu fui ver, é um período desde a formação da Terra, lá no início, quando a Barroso foi trazendo, né, toda aquela constituição do universo e depois a constituição da Terra. Então, desde a formação da Terra até o início do período cambriano. Então, esse período pré é um período de formação das primeiras rochas, evolução da vida primitiva, um período também de grandes atividades dessas placas tectônicas que eu falei, da formação da camada de ozônio. Então, olha só, a Joana diz que supõe-se que a vida começou lá, mas bem primitiva, né? Mas essa vida começou na formação das algas, nesse período também se formaram. Então, assim, onde começaram aquelas primeiros serezinhos, né? Achei bem interessante. E aí, quando surge uma estrutura celular, né, que se pode identificar o ser vivo, é quando ela fala, né? Quando exatamente surge essa estrutura celular. E a gente tem essa dimensão realmente biológica, né, que vai constituindo a primeira noção de vida, né, que é esse conjunto de características, né, que envolvem atividades como o metabolismo, a bioquímica, a própria genética. Então, tem uma questão fisiológica também, né, que é aquela de a gente poder realizar, né, processo de alimentação, de respiração, excreção, ou seja, movimento, crescimento, reprodução e resposta a estímulos externos. Então, ela começa essa dimensão bem mesmo primária, para depois ir para uma dimensão biosemiótica, né, que está além da organização das moléculas, uma dimensão filosófica, existencialista, sociológica e aí depois transcendente, né? Então ela vai realmente expandindo essa dimensão, esse conceito de vida e mostrando uma complexidade no conceito até chegar
nesse nível mais elaborado, né? Eu também fui pesquisar, Cláudia, porque ela diz aqui que quando, né, que no caso do vírus, ela fala, alguns deles ainda não possuindo estrutura celular, não podem ser considerados como tal, né, como um ser vivo. E aí eu fiquei, tá, mas que definição é essa de vida, então, né? Então, ali, o que eu achei é que os vírus, alguns consideram seres vivos e outros não, alguns autores, porque o vírus, ele não tem um metabolismo próprio, ele precisa de uma outra célula para ele, eu não sabia disso, aprendi com o Joana agora, né? Ele precisa se reproduzir numa célula hospedeira, né? Então, a vida aqui relacionada a essa capacidade de uma estrutura captar energia, usar essa energia, metabolizar e isso transformar alguma coisa, né? Então, eu achei linda essa imagem também, que fala dessa autonomia, né? E pensando daí, né, fazendo um paralelo com nós enquanto espíritos, com seres inteligentes, com esse princípio inteligente que começa, nós com essa capacidade de captar também, né? Toda essa energia que vem do psiquismo divino, né? Que é o que nos move, que Joana vai dizer depois que nós temos isso dentro de nós, isso está íncito no ser, né? Que é essa busca por Deus, pelo divino, que vai nos impulsionando, né? E a gente metabolizando, entre aspas, tudo isso dentro de nós e devolvendo ao mundo em forma das nossas experiências, de como a gente atua no mundo, de como a gente está no mundo. E isso vai nos tornando seres complexos e trazendo, então, a vida com uma dimensão mais elaborada, porque daí ela vai falando ali de várias áreas, né, da ciência ali, dos mecanicistas, do espiritualismo, do biólogo, do filósofo, do artista, que é claro que eu fiquei no artista, né, gente, porque traz a vida daí relacionando a beleza. Então, olha o nível de metabolismo, entre aspas, que nós fomos elaborando para chegar nesse nível de sensibilidade, né, de aí trazer a vida relacionada também com esse aspecto do belo, do harmônico que tu estavas falando, né, Cláudia? Lindo, lindo, lindo essa primeira parte aqui. Né? É que, de uma certa maneira, o que acontece? O vírus, ele não é considerado vida, porque realmente a gente precisa de uma vida, né, para poder realizar, né, a sua... Mas nós precisamos também da energia do sol e divina para sustentar a nossa vida. Só que a diferença é sobre isso que você está falando, Marluce. Enquanto o vírus não metaboliza o que ele ganha por ele mesmo, ele realmente ele depende do sistema que é emprestado a ele. Nós, com a nossa mente, né, não só metabolizamos do ponto de vista fisiológico, porque a mente comanda as células e sustenta a vida orgânica durante uma encarnação, né? Como também metabolizamos tudo isso que está falando, né? Em termos de arte, de beleza, de cultura, de ciência. Então, a gente está processando, construindo, expressando e tendo uma autonomia e uma diferenciação que é justamente fruto dessa caminhada onde a vida espiritual nasce com o livre-arbítrio, né? Com o pensamento. Quando Kant fala assim, tente dizer que a vida, que o ser humano pensa e é livre, então tu tem que reconhecer que existe o espírito. Né? Então, esse núcleo que brota e começa a pensar, e aí poder fazer escolhas, né? Aí a gente começa a agregar matéria, né? Nós começamos a comandar inconscientemente essa vida que nasceu junto com a gente e que agora a gente é dono dela e começa a metabolizar, a dar expressão, a elaborar, a aprofundar e aumentar em complexidade, não só em termos da organização somática, né, que tudo é psicossomático, mas também em relação a essa dinâmica aí que ela coloca aí do filósofo artista como criador também, de uma certa maneira, de vida, né? Vida bela, vida espiritual, vida cultural, vida enquanto tecnologia, ou seja, a vida tudo que vai ser uma extensão dessa vida enquanto experiência, né?
que é o conceito da psicologia existencial, né? Que a vida não pode estar dissociada da experiência. Tu constrói a tua vida à medida que tu experimenta a própria realidade, em si mesmo, na relação com o mundo, né? Com a natureza. E aqui ela fala, né, de Santo Agostinho, quando ele denominava entelequia. Então, assim, a Joana nos lembra dessa inteligência íncita em nós. Essa inteligência que, como ela falou lá atrás, né, cheia, esse mecanismo nosso, né, essa nossa vida, esse nosso espírito cheio de complexidades, mas que a gente ainda não se apropriou delas, mas há uma inteligência, há uma intelectia aí que vai comandando tudo, né? Mesmo que a gente não tenha essa consciência plena, essa percepção. Então, ela nos lembra Santo Agostinho, que filosoficamente dizia que era como a nutrição, o crescimento, o depauperamento, tendo por causa um princípio que traria em si o seu próprio fim, e ele denominava de intelecta. Então, há uma finalidade, né, para todo esse processo nosso que nós vimos aqui elaborando. É difícil de definir, Joana já nos fala isso, né, mas é algo que está posto, né? Vamos assim dizer, está posto, porque mesmo que nós não tenhamos a consciência de que nos tornaríamos esse tronco forte, robusto, né? Nós não temos essa consciência, mas há uma inteligência dentro de nós, né, que nos leva para isso e nos faz pensar, né, refletir, associar, elaborar, modificar, transformar, olhar diferente, né? E quem sabe chegar a esse status de harmonia, que é o que a Joana nos trouxe no início, né? Nos sentir harmônicos com as nossas ações, reações, né? Tudo aquilo que a gente tanto confabula, né, conosco mesmos, né? De acordo com o que o mundo nos provoca, né? Muito interessante. Sim, Marluce. Não, eu ia trazer, seguindo o pensamento aí de vocês, que ela fala, que eu achei lindo quando ela diz, né, que a vida, em determinado momento, é extraordinário químico. Aí ela vai falando da química. Aí depois ela diz, simultaneamente, ela é o artista, né, incomum, que trabalha todas as folhas dos vegetais com riqueza dos contornos, né, que nunca se repetem, colocando no homem impressões dactiloscópicas que jamais são encontradas no outro. Ao mesmo tempo, com toques mágicos, dá cor e brilho às plantas, aos pássaros e a todos os demais seres vivos, enquanto adorna a natureza com festas arrebatadoras em tons infinitos, impossíveis de serem repetidos. Depois ela fala da vida como um físico, né? Então aqui tem a Joana poeta também, né? E aí a nossa ciência às vezes quer enquadrar tudo dentro de só uma maneira de ver, né? Então uma folha é uma folha, vamos dissecar, entender como é que funciona, e aqui ela está falando, não, ali tem uma arte, ali tem uma beleza, então ela vai trazendo uma forma muito mais rica dentro dentro dessa coisa de se maravilhar com a vida, dentro desse milagre que é a vida, né? Então, aqui ela me instigou a gente resgatar esse olhar de encantamento com as coisas que a gente vai perdendo. E aí eu me lembrei de uma frase de Jesus, né? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, né? Quando ele diz isso. Então, essa vida rica, abundante, bela, e que nós vamos perdendo muitas vezes a conexão, né? E tornando a vida uma coisa muito árida, em vários sentidos, né? Então, a própria linguagem que ela usou aqui me levou a me conectar com esse milagre mesmo, né? Com essa coisa mais sensível mesmo, de um olhar diferente para as experiências que a gente vive. Quando ela começa a fazer essa relação, né, da vida como esse químico, esse extraordinário químico, como esse artista e como esse físico, ela começa a falar já de Deus, né?
como atributos, né, dessa presença que sustenta a vida e que se manifesta, né, como esse laboratório químico, como esse físico que trabalhou todos os campos de energia, e como esse artista, né, que embeleza e cria essa variedade, essa multiplicidade de formas, cor e beleza, né? Então, ela está falando de características que estão em nós, né? Que nós também somos um, um alquimista, né? Um físico, um cientista, um artista, e que revela no nosso modo de ser a nossa filiação divina, né? E aí, quando Heidegger coloca, né, que ele coloca justamente que todo ser se revela no ente, né? Porque a existência, o ente, tudo aquilo que é nomeado e que, de uma certa maneira, é, é, dimensiona na sua essência a dimensão do ser, né? Então, mas que o homem é o único ente cujo qual podemos ter acesso ao ser enquanto sentido do ser que nos move, e o ser enquanto a capacidade de enxergar Deus, de sentir Deus, de ir ao encontro de Deus, de perceber Deus, e que todo o processo da vida é um ser no mundo. Então, a vida do ser, né, não está separado do ser no mundo, né? Não tem como separar a existência, né? Então, tanto é que ele vai postular, né, nessa ideia de vida, né, a vida enquanto conceito existencial de vida, o conceito de existência, de transcendência e de tempo, né, para poder explicar essa dimensão da vida enquanto postura existencial, né? Quando o ser existencial é a vida como uma perspectiva existencial. Então, de uma certa maneira, a gente é atravessado, né, na nossa dimensão de ser no mundo, de um reconhecimento desses valores e qualidades que sustentam a nossa moral, né, as virtudes, até chegar ao amor, e, ao mesmo tempo, as possibilidades de manifestação e de expressão do nosso ser, que revela esses status divinos em nós. Então, eu acho que isso é bem interessante o que ela traz aqui, né? Eu queria ressaltar que esse caminho que você trouxe, Gelson, que ela vem falando, e depois ela começa a falar de Deus, né? Né? As características, né, peculiares, né, desse Deus que ela nos apresenta. Mas eu queria voltar um pouquinho, né, nesse caminho anterior, quando ela vem falando dos mecanicistas, né, dos espiritualistas, etc., porque eu destaquei algumas palavras. Quando ela fala dos mecanicistas, ela diz que tem materialismo dialético, e eu pensei na dialética, na dialógica, né, no diálogo, né, da conversa, né? Porque esse é o caminho que ela vem fazendo para a gente, para depois adentrar nisso que você trouxe no Deus, né? Então, tem uma dialética, tem uma dialógica, né? Depois ela traz o espiritualismo e ela fala que há um ser criador, transpessoal. Então, ela diz, olha, nessa dialética aí tem um ser, né, que antevém, que vem antes, né? É aquele incriado, né, onde tudo dali surgiu. Então, ela nos dá um ponto de partida, né, dessa energia, né, de Deus. Depois ela fala de organização. Então, dessa troca dialética, dialógica, onde há um início lá atrás, há uma organização, que ela fala da celular, organização, mas há uma organização nessa constituição de vida, né? E aí ela vai falar o que Marluce já trouxe, né, da beleza, né, da majestade, aquilo que se impõe como belo, como magnífico, como deslumbrante, que nos encanta e nos toma. Então ela fala do luminoso, aquilo que nos toma de assalto,
né? Então, olha, eu quis voltar nisso porque quando o Gelson vem falando, ela vai falando de Deus, né? Ela vai depois introduzindo, mas como ela já vem trazendo Deus também, com essas apropriações, é como se ela desse passo, né, sobre esse degrau, olha por esse outro, né, vai se aprofundando no que é esse nosso Deus, esse Criador, e aí ela vai realmente desdobrando, né, do químico, do físico, do artista em comum, que tão bonito, né? E aí ela traz essa história do sol, que ela já trouxe aqui atrás, eu lembrei realmente, né, do sol nos dando essa energia, alimentando a vida, e ela vai falando que o sol, ele penetra e fragmenta, então, é essa fecundação de vida, fiquei pensando, através dos raios do sol, né, onde potencializam a vida dentro de nós, né, e realmente é tudo muito bonito. E ela nos traz, então, seres humanos como frágeis e poderosos. Que par de, que a princípio parecem opostos, né? Frágil, mas poderoso, né? Então, realmente, e ela vai tecendo aqui exemplos, né? Que uma simples picada de inseto pode acabar com toda aquela estrutura onde tem organização, dialética, né? Onde tem tudo aquilo, pode simplesmente sucumbir. E é muito, muito bonito quando ela traz isso tudo, né? E dependendo, então, da mente, né? É o que Gelson acho que já trouxe lá do pensamento, né? Tudo isso vai também depender de como o nosso organismo está harmonizado ou não. Porque ela diz que pode enfermar ou se restabelecer sob o comando da mente, da vontade, né? E principalmente do amor. Então, como nós vamos encarar? Então, como nós vamos encarar esse desenvolvimento da vida, do fazer vida, né? do tornar-se cada vez mais consciente, né? Do lidar com essas adversidades que a vida, né, o cotidiano nos impõe para que a gente possa ascender degrauzinhos. Isso tudo vai depender, né, de como a gente olhar para isso, né, como a gente estiver. Não, Cláudio, numa sincronicidade, essa imagem do frágil, do poderoso, eu li essa semana que um bebê, uma das crianças mais prematuras, que nasceu com 400 e poucas gramas, deu alta do hospital, depois de meses, né? Acho uma bela imagem do frágil e do poderoso, né? De toda essa luta, né? Pela vida, né? E das potencialidades, das possibilidades. Ainda falta 2 minutos da gente encerrar aqui o nosso encontro, então não queria terminar sem focar no que para mim é a apoteose desse primeiro momento do capítulo, quando ela fala sobre tudo isso, né? E chega então nos 2 últimos parágrafos, onde ela começa dizendo: a vida, no entanto, é Deus. Então, eu acho isso muito profundo. E diz ela, por isso ainda difícil, se não impossível ser compreendida plenamente. Então, que a vida representa Deus em nós, que atravessa em nós, né? Quer dizer, que a gente é sustentado no lado divino, na substância divina, né? A gente vive dentro dela e é sustentado por ela. Então, assim como Deus é amor, Deus é verdade, né, que são conceitos que a Joana usa, né, em alguns momentos, né, na verdade, chegar em Deus, chegar na plenitude, Deus também é vida. E aí a gente recupera aquela ideia que a Cláudia falou, né, da vida plena, que eu vim trazer a vida em abundância. Não sei se foi a Marluça, a Cláudia que trouxe, agora nem me deu mais, né? Que falou, eu vim trazer a vida e a vida em abundância, ou seja, é o caminho para Deus, né? Então, chegar em Deus é chegar na plenitude da vida, né? E compreender esses processos todos que são complexos. Então, é muito bonito como ela encerra esse item, onde ela vai realmente
trazer que Deus é a vida, com V maiúsculo, né? E, né, no incomparável e não dimensível sendo da vida, tem as leis, né? Então, essa vida é composta de uma organização, né? De uma base que sustenta, que é orientadora para que a gente possa justamente encontrar o caminho dessa perfeição. Então, achei muito, muito bonito, né? Essa última parte aqui do item. Que se a vida é Deus, né, já só recupera a ideia da sacralidade, né? E nos dá uma ideia, né, de como a gente deveria lidar com a nossa vida, né? Como algo muito sagrado mesmo, né? Muito bem, alguma coisa mais para encerrar? Cláudia, tu quer trazer mais alguma coisa? Complementando o que vocês trouxeram, né? A vida é Deus, e a Joana diz, a gente não chega até ele senão pelas suas manifestações, né? Então, assim, a gente falou de vida agora, nós falamos de vida, né? Trouxemos as definições possíveis que já Joana nos trouxe, outras que nós elaboramos, mas se vida é Deus, não dá para definir, né? Só observar, como ela nos ensinou poeticamente, só nos observar as manifestações do mundo, né? Por isso E é nós importante também. da fé, né? Do coração aberto a sentir essa presença, que é difícil ainda de assimilar do ponto de vista racional, né? Mas a gente pode chegar nele por outros caminhos. Então, a gente pode ter uma ideia, né, gente, quão maravilhoso é a proposta do volume 8, né? Vida, desafios e soluções. Então, a gente convida a todos a permanecer nesse estudo conosco. Agradecemos a todos que nos acompanham. E, então, nosso abraço e o convite para estarmos juntos no próximo encontro, dando continuidade ao capítulo 1. Até mais, então. Obrigado, Marlúcio, obrigado, Cláudia. E vamos em frente nesse estudo maravilhoso.